Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa novena de Natal, tão cheia de esperança, tão cheia de amor, uma novena milagrosa. Muita gente já alcançou graças por esse momento onde que a gente percorre o caminho de Jesus, o seu nascimento, percorre o caminho de Maria, percorre o caminho com José, o nascimento de Jesus, momentos desafiadores para essa família de Nazaré, momentos desafiadores para essa família, né, que viveu num tempo, comparando-se ao nosso, né, eles viveram a mesma problemática, os mesmos desafios, mas Maria era uma jovenzinha, né? Mas era cheia de graça, que vocês sabem, né? Uma mulher forte, uma jovenzinha forte, uma jovenzinha decidida, uma jovenzinha que nos presenteou o amor, nos presenteou a paz, nos presenteou a esperança. Essa novena de Natal é uma novena que a gente reflete e deixa o nosso coração mais suave, deixa a nossa vida mais em paz, porque nós começamos a nos preparar, nos preparar para um momento muito especial, para o aniversário de Jesus. E o aniversário de Jesus tem que ser comemorado, mas não é deixar lá, né, o presépio largado num canto, né, e Jesus deve se perguntar: escuta, é meu aniversário e vocês estão se cumprimentando aí a troco de quê? Então nós precisamos entender que a festa é de Jesus, o aniversário é de Jesus. A gente já tem ouvido falar muito sobre isso. Então, nesse período, hoje nós estamos só no segundo dia, nós temos uma caminhada ainda meia longa, né, para entender todo esse contexto, né, do nascimento de Jesus. Então eu mandei nos grupos hoje um agradecimento do Dom Rogério, que eu estou fazendo essa novena esse ano, para toda a região Sé, por um pedido, né, do Dom Rogério, e ele está muito feliz, né, por a gente estar fazendo, por a gente termos aderido a esse pedido dele. Então tem muita gente fazendo a novena, tem muitos padres abrindo corações, e eu tenho dito assim, que o padre, ele é teólogo e ele fala uma teologia, e o leigo que está fazendo, ele já faz uma comparação com a nossa vida de leigo, com os nossos filhos, é uma partilha só. A gente tira um pouquinho da vida de Nazaré, tira um pouquinho os elementos, os desafios da família de Nazaré e traz para nós, para o dia de hoje, né? Então a gente faz uma comparação desses momentos, né? De José como esposo, de José como marido, o marido de hoje, a mulher de hoje, a mulher de ontem. Então dá pra gente fazer uma reflexão bem bacana, né? E entender o projeto de Deus na nossa vida, porque aquela época era uma época, hoje nós temos uma outra visão, uma outra época, né? O mundo cresceu, o mundo evoluiu, né? Quem diria que a gente iria se comunicar através desses aparelhinhos pequenininho que é o celular, né? Para fazer isso, para evangelizar, precisou vir uma pandemia, né? Para a gente tomar gosto, mas é como eu digo, eu tenho muitos desafios, eu sou assim, eu acho que eu sou muito doida, né? Porque eu não tenho conhecimento nenhum de internet, de informática. Agora mesmo, na outra live, eu tive maior confusão, maior problema, mas veio o Espírito Santo me ajuda.
né? E eu vou em frente, naquilo que eu posso, eu vou. Mas nós tivemos que nos reinventar, né? Nós já falamos sobre isso. E com certeza, hoje a gente não sairia de casa mais para ir até a capela, para ir até algum lugar. Se for num prédio, né? Que no prédio tem muita gente fazendo a novena nos prédios. E falando nisso, Dom Rogério, quando eu estive com ele, eu falei sobre o Maranata, o trabalho que eu faço com vocês, que eu faço a novena, né, que o Padre Antônio gostava muito da região Sé, e ele vivia mais com os bispos da região Sé, né? Então, Dom Tarcísio, Dom Eduardo, Dom Manuel. Dom Manuel chegou até a celebrar a missa na capela. E ele pediu que a gente mandasse para ele fotos de como vocês estão fazendo essa novena. E eu quero mandar, hein? Então, vocês procurem tirar uma foto de vocês, ou se estão fazendo em grupo, ou se estão fazendo sozinhos, né? Com o seu menino Jesus, porque cadê o seu cantinho? Com o seu menino Jesus, né? Com a sua vela da esperança. Mande foto para nós, mande da família, né? Que se está fazendo a novena, me mande alguma coisa, né? Quem quiser e puder, manda para mim, manda no meu particular, né, para eu poder fazer um apanhado dessas fotos e mandar aqui para a Cúria do Pacaembu, para ele, né, que depois ele vai fazer uma reportagem, assim ele falou, e ele vai mandar, e vai ser publicado, acho que no jornal São Paulo, de todo esse trabalho, né, que está sendo feito, de toda essa adesão que está sendo feita em relação a essa novena. Está sendo aderida por muitos lugares, né? Por muitas paróquias. E tem muitos padres também fazendo através da internet. Então, nós estamos aqui para evangelizar, nós estamos aqui para rezar, nós estamos aqui para receber o menino Jesus, preparar o nosso coração para esse momento tão precioso, né? Onde todos os anos a gente recebe o menino Jesus, mas cada ano é de um jeito, né? Cada ano é de um jeito. E eu espero que este ano seja uma forma diferente, um modo diferente. Você vai receber o menino Jesus de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Você vai abrir o seu coração. Mas esse coração tem que estar bonito, né? Nós estamos preparando uma manjedoura bem bonita no coração para pôr Jesus, né? No dia 25. Tá bom, gente? Então vamos iniciar aqui a nossa noite, né? Iniciando a nossa noite, onde José, você faz parte do projeto do Pai. Então, iniciemos então essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, aqui, a Andréia tá me chamando a atenção, ela que me ajuda aqui, colocando os pôster. Olha, não esqueça de fazer inscrição no canal da Medalha Milagrosa do YouTube. Né? Dom Rogério ficou super feliz quando eu disse que eu tinha um canal da Medalha Milagrosa. Ele falou, olha, não tem canal da Medalha Milagrosa. Eu falei, mas agora vai ter. E eu vou fazer as coisas por lá, se eu conseguir, então, as inscrições que precisa de 1000, né? Porque aí a gente faz por lá e não tem mais esse problema de internet, já é mais fácil. Então vamos lá, vamos hoje, né? Que a serenidade do menino Jesus, a sabedoria do Pai, a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. São José, Pai do acolhimento, José acreditou, foi obediente na fé, ouviu e obedeceu. O sonho que José tem é diante da angústia pela gravidez de Maria, e não querendo difamá-la, José pensava em dispensá-la. Se assim o fizesse, a vida do menino estaria arriscada e da mãe poderiam ser ceifados sem realizarem os desígnios de Deus. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus 1, de 18 a 24.
Então nós temos que todas as noites ouvir o texto do Evangelho, ouvir o texto em que o Evangelho nos coloca a trajetória e o nascimento de Jesus. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe Maria, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo, não querendo esposá-la, cogitou em despedi-la secretamente. Mas, enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho que lhe disse o anjo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que foi nela gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, José é o grande guerreiro, é o grande homem obediente, é o grande homem da fé. E ele acolheu Maria, porque ele foi obediente, ouviu mais uma vez o anjo. E a atitude de José deve ter marcado profundamente esse momento da vida de Maria, pois muito embora ela fosse a criatura mais perfeita, saída das mãos de Deus e predestinada, cheia de graça, mãe do Salvador, não era isenta de preconceitos sociais do seu tempo, da discriminação por ser mulher, assim como não foi poupada dos sofrimentos da espada de dor que transpassava o seu coração, ao ver seu amado filho vítima de brutalidade e da incompreensão dos homens, sendo pregado na cruz, tornando-se assim a Senhora das Dores. Maria, ao ser acolhida por José, sentiu-se profundamente a mais amada, como era amada por Deus e a bem-aventurada por todos, porque acreditou. Então aí a gente vê, né, a questão do José, do acolhimento, né? Naquela época a mulher não valia nada. A mulher ela tinha que estar subordinada ao marido. Então José, naquele momento, se José não tivesse acolhido Maria, como é que seria? Ela seria muito acusada, ela seria apedrejada, mas com o Espírito Santo, né? José recebeu a mensagem do anjo e aí ele acreditou e começou a proteger Maria. Então a gente vê José na proteção da mulher, que hoje às vezes é tão complicado. A mulher também sofre muita violência nos dias de hoje. Na verdade, a consideração e o respeito de José manifestado a Maria por essa sua atitude dentro de um mundo onde a mulher era considerada um objeto que pertencia ao marido e que o marido podia rejeitá-la por qualquer motivo, sendo na esfera social e religiosa sempre inferiorizada e sujeita à punição, até a pena capital, em suma, era uma escrava. Essa atitude do homem respeitoso e delicado de José pela sua esposa tem muito a ensinar no mundo de hoje, em que paira a violência verbal e física da mulher e o desrespeito à sua dignidade. Então, como eu disse para vocês, a nossa linguagem é uma linguagem de fé, é uma linguagem onde que a gente vive, né? O nosso dia a dia, o que acontece. Então a gente vê muito caso de violência, é o que mais a gente vê, casos de violência contra a mulher,
né? Hoje a propaganda, a mídia fala muito disso. Mas é porque não tinha um José, hoje nós não temos Josés mais. Esse José maravilhoso que acolheu e protegeu a Mãe de Deus. Ele acolhe, ele protege, ele ama esta mulher, porque ela vai dar a luz ao Filho de Deus. Ele é o protetor, ele pega Maria e a protege, a abraça, né? E deixa essa mulher feliz e deixa essa mulher também confiante, porque ela pode caminhar, ela não está mais sozinha, né? E hoje, quantos problemas existem, quantas dissoluções matrimoniais, né? Como nós vemos hoje o nosso mundo, como está a nossa família. Então a gente tem que rezar, né, para que José também, ele proteja as nossas famílias, proteja os nossos chefes de família, que eles sejam os nossos protetores, né? Que eles se espelhem nesse homem de fé, nesse homem de amor. A situação vivida por José foram dramáticas para qualquer um se sentir desanimado e abandonar tudo. Situações que na linguagem comum se diria que Deus o esqueceu e o abandonou, mas ao contrário, não foi o que aconteceu, porque ele tinha a luz da palavra de Deus que o iluminava e o impulsionava a prosseguir, justamente porque confiava nele, porque possuía uma coragem criativa. Então José, né, ele tinha uma coragem criativa, porque naquele momento, em cada momento, hoje nós estamos vendo ele aceitando Maria ainda grávida, né? Amanhã nós vamos ver Maria que vai até Isabel, mas hoje a gente vê, né, essa atitude de José da confiança, essa atitude de José da proteção, né? Parecia que eles tinham sido abandonados, né? José diz, mas como eu vou pegar essa mulher? Ela tá grávida de quem, né? Como assim? Né? Aí ele entendeu que era do Espírito Santo que tudo acontece, é um mistério, né? O mistério, o nascimento de Jesus é um mistério. José é o homem por meio de Deus, cuida da história da redenção, é o verdadeiro milagre pela qual Deus salva o menino e sua mãe. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. Então, a família de Nazaré é o tesouro mais precioso da nossa fé. Jesus, Maria e José é o nosso exemplo, é o nosso caminhar, né? É a nossa referência, é a nossa doçura, a nossa esperança, né? Jesus, Maria e José. José, nós fizemos a novena de São José, o quanto ele é pai, o quanto ele é amoroso, né? Um amor incondicional à situação a que ele foi colocado. Então, nessa novena de Natal, a gente dobra o nosso coração para eles. E nessa novena de Natal, é assim que a gente está preparando a nossa vida, o nosso momento para a celebração do Natal. Eu já falei, eu tenho falado muitas vezes com vocês, né, que eu admiro muito a colônia judaica. Porque a colônia judaica, nessas festas que eles têm, religiosas, eles levam muito a sério, eles se preparam, né? Então, como eu estou muito aqui em Higienópolis, né? Quem mora por aqui, Higienópolis, a gente vê o sábado e o dia, e quando é festa deles. E eles seguem direitinho todos os passos, todas as celebrações, as comidas, como tem que ser, e tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado para eles. Agora nós, como católicos, nós deixamos a desejar de verdade. Então nesse ano eu gostaria que
nós conseguíssemos fazer realmente aquilo que Jesus nos pede. Comemorar realmente o aniversário de Jesus e colocar no nosso coração a fé, a esperança e a caridade. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Juiz nosso, perdoai-nos. Poço de bondade, alimenta a nossa fonte de fé. Esperança nossa, sustentai-nos. Nosso protetor, defendei-nos. Fonte de nossa vida, refrescai-nos. Alfa e ômega, fica conosco. Divino Menino Jesus, em ti nós confiamos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tomai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequena igreja doméstica. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisão, que seja rapidamente consolado, curado aquele que está magoado e perdido. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos-nos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei-nos nossa súplica. Amém. Ó Deus, que a celebração da novena de Natal nos ajude a ser os mais solidários uns com os outros, no cuidado com a vida ameaçada. Pedimos por aqueles que sofrem as consequências da pandemia, que o Menino Jesus abençoe cada família, colocando em seu coração luz, paz, esperança e serenidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que essa noite seja uma noite assim para a gente começar a pensar, né? Nessa caminhada. Nós estamos só no segundo dia, nós temos mais 8. E a caminhada não é fácil, gente. Que vocês tenham perseverança, porque às vezes dói, viu? Às vezes dói o exemplo da Sagrada Família, porque a gente entra em contato com a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade que nos dias de hoje nos traz grandes desafios, mas não temas. Vocês vão ver quantas vezes Deus diz a José, Deus diz a Maria, não temas, não temas e não temas. Então, aqui a gente confie mais no projeto de Deus da nossa vida, mas precisa da nossa colaboração. Assim como Jesus e como José, ele teve a colaboração dele, porque ele tinha coragem. E ele tinha aquela coragem criativa, que ele precisava sair daqueles enroscos, né, que acontecia. Vou fugir com Jesus, vou voltar com Jesus, vou proteger Jesus. Ele tinha que ter coragem. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos sair do nosso comodismo, né? Nós precisamos aprender com esse José, sair desse comodismo, porque nós temos grandes desafios, mas não vamos temer. Nós vamos criar força e coragem para nos manter na esperança, no amor, para que possamos seguir em frente. Se tomarmos o menino nos nossos braços, nos deixarmos abraçar por ele, nos dará a luz, nos dará a paz do coração que jamais terá fim. Então, se a gente abraçar o menino Jesus, jamais ele vai nos dar uma paz que jamais terá fim. Então, estivemos reunidos esta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos juntos novamente, às 20h30. Nós vamos ter mais um encontro. Que o menino Jesus, abrace o menino Jesus. Abrace o menino Jesus para que ele possa te dar força, coragem e muita esperança na preparação desse Natal. Beijo no coração para vocês e até amanhã.